Bom dia, pessoal, eu me chamo João André e hoje a gente vai falar sobre Prolabore. Na verdade, eu queria começar com uma história. A minha sogra já teve um salão de belezas, passou alguns anos com ele, acho que 5, 6, 7 anos, não sei, e ela quebrou, fechou o salão. Na verdade, eu não estava ainda com minha esposa na época, senão ela não tinha quebrado não. Mas, brincadeiras à parte aí, eu conversando, curioso, entendendo um pouco mais sobre o negócio dela, conversando com minha esposa, comecei a perceber que o grande motivo do não sucesso, né, do empreendimento dela, do investimento dela, foi a não divisão do que era custos das finanças do negócio para as finanças pessoais. Ela não tinha talvez um conhecimento de gestão de finanças, ou não sei, mas ela acabou misturando um pouco aí os custos da casa com os custos do salão, que eu acho que é uma coisa mais comum do que a gente imagina. Minha esposa me fez uma pergunta que me fez pensar muito. Ela disse: João, a gente conversando sobre alguns comentários que a gente recebe, a gente fica feliz aí de ver os comentários, ver as pessoas se interessando em aprender, a crescer, a melhorar a gestão do negócio. E ela me fez uma pergunta que me fez pensar, que foi: se você pudesse dar apenas um conselho para esse pessoal, qual seria? Cara, eu acho que o meu primeiro conselho, assim, o principal seria: nunca misture as contas da empresa com as contas pessoais. Faça essa divisão. E acho que a peça-chave para você conseguir fazer essa divisão é você estipular um Prolabore. E aí eu resolvi trazer esse tema aqui, que é tudo que você precisa saber sobre Prolabore. Vou gravar, vou compartilhar a tela do meu computador. Não é planilha, não é planilha, mas ela está interessante porque eu criei uma EAP e aí vocês vão conseguir acompanhar o que eu estou falando de forma muito mais clara, muito mais visual. E aí o vídeo vai ficar rápido, até porque o último vídeo ficou muito longo. Então vou fazer um vídeo mais light, bacana, e acho que vai contribuir muito aí com o negócio de vocês, tá? Então assim, para começo de conversa, a origem da palavra Prolabore vem do latim e significa pelo trabalho. Então, na verdade, o que é o Prolabore? O Prolabore é a remuneração dos sócios que trabalham para a empresa. Significa dizer que os sócios que não trabalham na empresa não merecem receber Prolabore. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Não é o caso aqui, mas vamos supor que o salão da minha sogra, ela tivesse uma sócia. Fosse ela e uma amiga dela, no qual a minha sogra trabalhava, ela ficava lá no caixa, ela recebia os clientes, ela gerenciava o cabeleireiro, a manicure, gerenciava a equipe, né, os profissionais. E ela tinha um outro sócio que apenas tinha feito um investimento, tinha aportado dinheiro, mas ela não trabalhava no negócio. Então, neste caso, a minha sogra tinha direito à remuneração dela, por ela estar lá trabalhando. Já o outro sócio do negócio não tinha direito a essa remuneração, que significa dizer que ele não ia ser pago, ele não ia receber. Como assim ele é sócio e não vai receber? Os sócios basicamente vão ter duas remunerações, que são os prolabores, ou seja, são os valores pagos. Aí eu volto aqui, ó, pelo trabalho que eles exercem na empresa. Quem não trabalha não recebe prolabore, e eles recebem, os que não trabalham na empresa, recebem as distribuições de lucros, os dividendos, os proventos. Ou seja, a empresa precisa de caixa para funcionar, para operar. O famoso capital de giro que a gente já falou N vezes aqui no canal. Mas a empresa começa a operar, começa a gerar lucro, começa a aumentar esse caixa. Tem um momento que ela tem muito mais caixa do que é necessário. Então ela pode distribuir uma parte daquele caixa, uma parte daquele lucro, para os acionistas da empresa, para os sócios. Então, vamos supor que o capital de giro desse salão de beleza da minha sogra era 50 mil reais. Começou a funcionar depois de um ano, tinha 150 mil reais. Tinha 100 mil a mais do que o capital de giro necessário.
Então elas podiam pegar aqueles 100 mil reais e distribuir proporcionalmente para cada sócio, proporcionalmente ao que tinha no contrato social para cada sócio. Então, que minha sogra tivesse 20% e o outro investidor tivesse 80%. Então, o outro investidor teria 80 mil reais de distribuição de lucro e, nesse exemplo aqui, a minha sogra receberia 20 mil reais de distribuição de lucro, mais o Prolabore, que ela deve receber, inclusive vou pular aqui o como calcular, que ela deve receber mensalmente. Então, o Prolabore é um salário, só que ele não tem férias, não tem 13º, não tem INSS, FGTS, ele não tem os encargos sociais, mas ele é um salário, é um pagamento pelo trabalho. Como todo pagamento pelo trabalho, como todo salário, ele é pago mensalmente. E como todo salário, ele é um custo fixo. Então, quem tem muito medo aí de custo fixo, eu não quero aumentar meus custos fixos. Saiba que se você aumentar o seu Prolabore, você está aumentando os seus custos fixos. Então, voltando aqui para a caixinha do como calcular, muito cuidado na hora de definir o seu Prolabore, porque é como se você estivesse definindo o seu salário. E aí existe o risco da ganância. Vamos ser transparentes aqui. Eu quero ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Beleza, mas é você que vai definir isso. Só que quanto maior a sua ganância, mais risco, mais peso financeiro vai ter a sua empresa, mais custos fixos. Então, você pode estar quebrando o seu negócio. Então, coloque um salário, coloque um Prolabore que seja compatível com o mercado. Se você vai trabalhar 1 hora por dia na sua empresa, 1 hora por dia é pouco. Então, coloque um salário que é compatível com aquilo. Não, mas eu vou trabalhar 10 horas por dia, eu vou trabalhar com estratégia, na diretoria da minha empresa, com muito estresse, com muita tomada de decisão, com um trabalho muito importante. Se eu fosse contratar um cara para fazer isso, eu ia pagar 20 mil reais por mês para ele. Beleza. Se está coerente com o mercado, vai. E por isso que é até legal ter sócio nessa hora, porque aí você toma a decisão em conjunto. Você escuta a opinião de outras pessoas. É muito importante estipular um valor, inclusive, mais uma caixinha aqui, um valor fixo e que seja compatível com o mercado. Porque se você tiver com um valor muito acima do mercado, vai ser sócio não operacional, vai ser sócio investidor e contrata um cara. Contrata um cara que vai contratar mais barato do que o que tu vai te pagar. E aí tu fica em casa de investidor. Vai receber só distribuição de lucro. Beleza? E aqui um último ponto, um ponto de atenção. Nunca pague as contas pessoais com a conta da empresa. Nunca misture. Esse é o primeiro ponto para você começar a quebrar a sua empresa. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que você mistura as contas, você começa a não enxergar mais o que está acontecendo. Você não sabe mais se você está lucrando. Você não sabe mais se está lucrando. Você não sabe mais quais são os seus custos. Você não sabe quais são as suas despesas. O que é custo fixo? O que a sua empresa recebeu de faturamento? Quanto é que a sua empresa pagou de despesa? Você começou a misturar. E outra coisa, se você tem um Prolabore de 5 mil reais, por exemplo, mas você por fora está pagando o plano de saúde, está pagando o colégio dos filhos com as contas da empresa, na verdade o seu Prolabore é muito mais do que 5 mil, porque se você paga R$1.000 de plano de saúde com a conta da empresa, os 5 mil virou 6. Você paga R$1.000 de colégio, 6 mil virou 7. Então você está maquiando, você está, estou com o Prolabore bem baixinho aqui, eu estou estipulei um valor pequeno, um valor enxuto, mas você está pagando, você está misturando as contas. Então separe as contas da empresa das contas pessoais. E a última consideração é que até já está, quem já vem acompanhando o canal, quem já vem acompanhando os vídeos, já sabe que custo fixo aqui, valor fixo, é considerado no cálculo do capital de giro, mas não custa reforçar. O Prolabore é considerado no cálculo do capital de giro. Inclusive, se você for abrir alguma franquia, por exemplo, o franqueado normalmente considera esse valor, o valor do capital de giro que ele solicita que você tenha para bancar a operação nos primeiros meses, por exemplo, já está considerado o seu Prolabore. Já está considerado, eu vou receber 5 mil reais por mês. Aquele valor de 5 mil reais por mês já está considerado no cálculo do capital de giro, porque mesmo que você não fature nada, não ganhe nada, você vai ser remunerado. Então, o Prolabore é pago, inclusive, para quando a empresa não
não tem faturamento ou não tem lucro, tem prejuízo. Os outros sócios precisam estar cientes disso, inclusive para não ter uma briga, não ter uma confusão na empresa. Então, preparei aqui essa EAP, esse espécie de organograma aqui do Prolabore. Tentei abordar tudo que você precisa saber sobre Prolabore e acho que esse é o primeiro passo para você organizar as finanças da sua empresa e ter sucesso. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.